Uningá, que o futuro é aqui. Olá, Lu! Iremos estudar agora o capítulo 2, que está abordando sobre os aspectos do comportamento humano. Iniciaremos sobre os valores. Então, os valores humanos representam a base para compreender as atitudes e as motivações das pessoas e possuem uma grande influência no processo de percepção conduzido ao determinado comportamento. Então, os valores são muito importantes porque ela é a base de como a pessoa vai ter uma determinada atitude, porque é ela que vai estar orientando a atitude dessa pessoa. Através dos valores, nós vamos perceber que esses valores vão afetar não somente as atitudes das pessoas, mas também a motivação dela. E assim, concomitantemente, o processo de percepção do indivíduo. Então, eles estão atrelados, os valores, as atitudes e o processo de percepção. Então, os valores são diferentes conforme a sociedade que se pertence e se diferenciam em níveis de importância para cada pessoa, porque os valores, eles têm modificações entre os aspectos de determinado tipo de cultura. De cada povo, nós vamos ter valores diferentes. Também, não só dentro de uma sociedade, de um país, mas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, nós temos valores específicos. E aí nós vamos ter os valores individuais de cada um que também se modifica. Nós vamos perceber que os valores também têm a sua prioridade, têm a sua intensidade, cada aspecto valorativo. Por exemplo, nós vamos perceber os valores de honestidade, liberdade, respeito. Para cada um, nós vamos ter uma prioridade em ordem diferente. Então, todas as pessoas da nossa família podem ter o valor de honestidade, respeito, tá? Só que cada um, o que seria relevante, mais forte, um valor do que o outro. Tá? Isso que se modifica de pessoa para pessoa. Tá? Também essa intensidade de valores e a formação desses valores. Então, é através dos valores que a pessoa vai julgar o que é certo ou errado, o que se é bom ou ruim. Por exemplo, a pena de morte é correto? Para algumas pessoas, eles visualizam que é correto ter pena de morte para pessoas que cometem assassinatos, crimes brutais. Já outras pessoas têm valores diferentes, vão falar que pena de morte é errado, pois ninguém tem o direito de retirar a vida de ninguém. Então, esse tipo de atitude está influenciado pelos valores que a pessoa possui. Tá? Então, os valores eles vão estar norteando o comportamento das pessoas. Por isso, essa mudança e essa diferenciação de valores de um indivíduo para o outro, de uma comunidade para outra, isso é muito importante para a gente poder compreender o comportamento das pessoas. Os valores são relativamente estáveis e duradouros e são adquiridos nas relações sociais por meio da aprendizagem, modificando sua intensidade no sistema de valores conforme a vivência experimentada. Então, quer dizer que esses valores eles são incutidos para cada um: respeito, honestidade, liberdade. Só que esses valores podem estar modificando a ordem de intensidade para cada pessoa de acordo com a vivência dela. E os valores podem impactar no comportamento do trabalhador, ao julgar que se acredita ser certo ou errado as normas da organização, afetando seu desempenho e a sua produtividade. Por exemplo, nós vamos colocar assim, que o colaborador ele valoriza que as pessoas deveriam ganhar um benefício maior pelo seu desempenho. Quem tem um maior desempenho se esforça mais, terá maior produtividade. Então, o benefício deve ser realizado de acordo com o desempenho. Só que aí a organização, ela coloca um benefício não voltado para o desempenho, mas por tempo de serviço. A essa pessoa que tem um valor sobre o desempenho, ela pode ficar desmotivada, pois ela
tendo maior desempenho, se esforçando mais, ela não terá esse benefício, porque o benefício é concedido por tempo de serviço. Isso poderá desmotivar essa pessoa e ela vai ter um comportamento, ao invés de ser mais produtiva, ela pode até ser menos produtiva. Então, isso nós vamos perceber que o quanto os valores vão estar influenciando no comportamento das pessoas. Por isso, a importância da gente conhecer os valores de cada pessoa que faz parte dentro da organização. Os valores, eles podem ser classificados em terminais e instrumentais. Valores terminais referem-se ao conjunto de valores que a pessoa gostaria de alcançar durante toda a sua vida. Então, estão incluídos neles a prosperidade, sucesso econômico, liberdade, saúde e bem-estar, paz mundial, reconhecimento social e significado na vida. Então, são valores que a pessoa busca até o final da sua vida, a longo prazo. Já outros valores são instrumentais, que são modos preferíveis de comportamento, os meios de alcançar os valores terminais. Então, eu tenho que ter esses valores para conseguir alcançar os valores terminais. Então, são os valores de autoaperfeiçoamento, meu próprio aperfeiçoamento, para que eu possa ter o valor terminal de sucesso econômico. Autonomia e autossuficiência. Ser altamente suficiente para que eu consiga ter um bem-estar, trabalhar menos, eu preciso ser autossuficiente. Disciplina pessoal, bondade, ambição, foco nos objetivos. Então, esses são valores instrumentais, que são divididos, então, em duas categorias, os valores. Então, para os gestores de recursos humanos, é importante conhecer os valores do trabalhador, pois através desses valores pode-se compreender os comportamentos, as atitudes e a percepção do outro, porque o valor é a base para a atitude das pessoas e para o processo perceptivo. O desempenho e a satisfação das pessoas que fazem parte da organização tendem a ser maiores quando seus valores são similares aos da organização, com certeza, porque se o valor dela for similar ao da organização, ao momento que a organização insere normas, regras, normas e regras a serem adaptadas, essas pessoas vão aceitar essas normas e regras com maior facilidade, devido ao seu sistema de valores ser parecido com o da organização. Então, a importância de estar inserindo na organização as pessoas, não somente por sua competência, por suas habilidades, suas experiências, sua motivação, mas com valores compatíveis com o da organização, para que ela possa estar satisfeita com a organização. Agora, o segundo ponto, nós vamos abordar sobre a atitude. A atitude é um componente influenciador de determinados comportamentos do ser humano. Elas são afirmações avaliativas, podendo ser favoráveis ou desfavoráveis, em relação a objetos, pessoas ou eventos. Então, quer dizer que a atitude influencia determinados comportamentos. São afirmações que a pessoa coloca. Eu gosto de maçã, é uma afirmação, uma atitude dela que ela gosta de maçã. Eu gosto de trabalhar com pessoas organizadas. Essa organização é ótima. Então, é uma atitude dela diante do seu sistema de valores. As atitudes refletem o que a pessoa sente em relação a determinado objeto, pessoa ou situação. Estão frequentemente ligadas às cognições, cognição, pensamento, memória, raciocínio. Principalmente as crenças sobre os objetos da atitude, aquilo que ela acredita. E assim, ela vai ter um determinado tipo de atitude. As atitudes influenciam diversas funções. Por exemplo, numa função instrumental. Então, eu vou ter uma determinada atitude para obter um benefício ou uma recompensa, para que eu não possa ter uma punição. Uma atitude com função de conhecimento. Eu vou buscar maiores informações
diariamente, porque eu quero reter o maior conhecimento possível. Uma função de expressão de valores, é o que expressa os nossos valores, refletem o nosso autoconceito. A função defensiva do ego é uma atitude para nos proteger da realidade que às vezes nos traz muita ansiedade, uma ameaça para a nossa autoestima. Eu vou ter essa atitude. Uma função do ajuste social faz com que nos sintamos parte de uma comunidade social. Então, eu tenho que ter essa função, uma atitude de comportamentos adequados dentro dessa sociedade para poder ser aceito. Então, o estudo da atitude é primordial para poder predizer melhor o comportamento futuro de uma pessoa. Quando essa atitude é forte e consistente, prediz um determinado comportamento que é melhor do que as atitudes fracas e ambivalentes. Então, nós vamos saber o quê? Que quando a gente conhece a atitude das pessoas, a gente pode já predizer, saber como que a pessoa vai se comportar diante de uma determinada situação. E dentro da organização é valorizada as pessoas com atitude forte e consistente do que as pessoas com atitude fracas e ambivalentes, porque a organização quer pessoas que participam, que dê ideias, que dê sugestões, que compartilham informações. Então, as atitudes voltadas ao mundo do trabalho, ela pode ser de 3 tipos. Na forma de satisfação no trabalho. Quando ele está elevado o seu nível de satisfação, a pessoa apresenta atitude positiva em relação a ele, enquanto que um trabalhador insatisfeito apresenta atitudes negativas ao trabalho. Então, eu tenho que buscar que essa pessoa tenha satisfação no trabalho, para que ela tenha uma atitude positiva diante desse trabalho. Na relação da satisfação e produtividade, pois a produtividade conduz à satisfação. Quanto maior a produtividade da pessoa, maior será o seu resultado. E com isso, o seu gestor, a sua chefia, vai valorizar essa pessoa, vai ter esse reconhecimento. E quando a gente tem esse reconhecimento, ele gera também benefícios. E isso faz com que a pessoa fique cada vez mais satisfeita com o seu trabalho. Também nós vamos ter as atitudes voltadas na relação da satisfação e cidadania organizacional. Colaboradores satisfeitos são mais propensos a falar positivamente da empresa, auxilia os outros e supera as expectativas em relação ao seu trabalho. Então, quer dizer, quando as pessoas estão satisfeitas, elas pensam no bem comum dentro da organização, ela auxilia as outras pessoas, ela colabora, ela coopera, ela participa, ela ajuda o próximo sempre que possível. Então, isso promove uma cidadania dentro da organização. Então, a satisfação, ela está relacionada com a atitude das pessoas. Mas nós vamos perceber e encontrar também uma certa dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva, ela vai explicar que surge quando há uma inconsistência de 2 ou mais atitudes de uma pessoa, ou entre suas atitudes e seu comportamento. Então, dissonância cognitiva é quando a pessoa precisa ter uma determinada atitude, mas os seus valores são contrários a essa atitude, tá? Então, ela está em dissonância cognitiva, contra aquilo que ela pensa, ela acredita, ela valoriza. Então, para a pessoa, o desejo de reduzir a dissonância é determinado pela importância dos elementos que a criam, o grau de influência que acredita ter sobre esses elementos e as recompensas que podem estar envolvidas na dissonância. Quanto maior a dissonância, maior será a pressão para a sua redução. Então, nós vamos visualizar o seguinte, que a dissonância ela surge quando nós estamos em lados opostos quanto às crenças, a cognição da pessoa. Vamos pegar um exemplo de uma prova. A Maria observa o gabarito do seu colega do lado no dia da prova e copia o gabarito, porque a Maria não estudou para a prova. E ela vai bem na prova. Mas os seus valores de honestidade, respeito ao próximo,
começa a ter um peso maior sobre ela. Então, ela começa a ter uma dissonância cognitiva. Esse comportamento que não condiz com os seus valores, com a sua atitude. Porque os seus valores é de honestidade, de respeito ao próximo, e ela não teve essa honestidade nem respeito ao próximo ao copiar o gabarito do colega ao lado. Então, essa dissonância faz com que ela tenha uma pressão muito grande, né? Para diminuir essa dissonância cognitiva. O que vai acontecer? Numa próxima prova, ela não vai ter esse comportamento, para ela não ter esse sentimento de dissonância cognitiva. Nós vamos evitar ter essa dissonância cognitiva. Quando nós temos comportamentos inadequados, comportamentos que são contra os nossos valores, isso faz com que o colaborador se sinta insatisfeito, ele não se sente bem dentro dos seus valores, dentro da sua cognição. Então, quando nós estamos dentro do ambiente organizacional, em que os valores próprios das pessoas não condiz com os valores da organização, nós vamos perceber e vamos encontrar pessoas insatisfeitas no ambiente de trabalho. Porque o seu comportamento e a sua cognição não condiz com a sua atitude. Por isso, a importância de a gente se ater às dissonâncias cognitivas que pode estar acontecendo dentro da organização. Então, ao falar de valores, de atitudes das pessoas, o gestor de recursos humanos precisa estar compreendendo essa pessoa, que os seus valores precisam estar atrelados com a sua atitude para que ela tenha um comportamento saudável, desenvolva o bem-estar dela e com isso acaba contaminando um clima, organização saudável dentro da organização. Pessoas insatisfeitas no ambiente de trabalho, e isso provoca uma certa individualidade, pessoas insatisfeitas têm um menor desempenho, e um desempenho menor tem uma menor produtividade, menor são os resultados dentro da organização. Então, é um efeito cadeia que o gestor de recursos humanos precisa estar consciente, precisa estar percebendo, conhecendo esse comportamento das pessoas para estar evitando estes acontecimentos dentro da organização. Eu finalizo aqui o nosso estudo.